boa tarde, Maria Luísa. Eu gostaria de agradecer a sua presença nessa conversa que nós vamos ter para integrar o curso de Identidade de Gênero do Conselho Nacional de Justiça, que muito me honra poder estar contribuindo, né, com as discussões. E como no meu módulo eu faço questões conceituais, trago uma contextualização social sobre a construção da identidade de gênero, e eu achei por bem também ouvir algumas pessoas e dessa forma eu desde já agradeço muitíssimo a sua disponibilidade, né, de poder participar também, contar um pouco da sua história, porque você é reconhecida, né, como uma pioneira, né, assim, foi a primeira mulher trans, né, das Forças Aéreas Brasileiras. Então, assim, é toda uma trajetória, né, de muitas lutas na verdade, eu gostaria que você trouxesse para a gente um pouco dessa sua história, não é? A gente sabe que em 2020 o STF reconheceu finalmente, né, a questão dos seus direitos, né? Então, eu gostaria que assim você começasse a se apresentar, contar a sua história e ficar muito à vontade para compartilhar, não é, essa, vamos dizer, toda essa longa trajetória, né, e que, mais uma vez, reitero a minha honra de podê-la ouvi-la. Mais uma vez, boa tarde a todos, todas e a todos. É um prazer estar aqui. É um prazer te ver novamente, Tânia. Assim, assim, a minha história, então, meu nome é Maria Luísa da Silva, eu tenho 63 anos de idade e eu sou uma mulher trans e a primeira mulher trans das Forças Armadas e da Força Aérea Brasileira também. Então, minha história de identificação feminina, ela se deu muito, muito cedo da minha vida. Teve uma evolução durante a minha primeira transição, que não foi muito satisfatória por conta de questões pessoais, familiares e outras. Então, assim, eu acabei me fixando por pressão social, me fixando no gênero masculino. E fiquei um bom tempo. Depois como eu tinha muita vocação para aviação, eu sempre gostei de ver os aviões. Quando eu ia crescendo, eu sempre falava, olha, quando eu for adulta, eu vou trabalhar com aviação, com aviões. E fui fortalecendo esse movimento, esse querer da minha parte, e até que houve a oportunidade assim, de eu ingressar à Força Aérea de Brasil, a Força Aérea Brasileira. Então aí eu me formei em mecânica de aeronaves. Eu sou mecânica de aeronaves, diplomado em mecânica de aeronaves. Eu trabalhei na área de motores de diversas marcas de tipos de aeronaves, como Bandeirante, Brasília, Cênica, Regente, entre outras, né? T-27 também. E assim, aí, né, nesse momento, começava aí, então, uma história muito bacana também, que apesar da minha questão de gênero sempre estar dentro de mim, mas, assim, na área profissional, foi um marco na minha vida também, porque eu precisava de um trabalho e consegui exatamente aquele trabalho que eu sempre desejei.
Então, assim, eu sou uma militar muito bem conceituada em termos tanto profissionais quanto em termos pessoais, né, em termos assim, de cada militar tem uma ficha individual, nela tem seus conceitos, elogios e várias coisas, né? Então, cada militar, todo militar entra no bom comportamento e, assim, à medida que for passando o tempo, ou vai rebaixando esse nível ou vai aumentando. Então, como todo mundo entrou no bom comportamento, depois fui para o ótimo comportamento e fui para o excelente comportamento, que eu estou até hoje. E também o conceito profissional também, no último grau. Então, disso aí, desse conceito, desse meu trabalho desenvolvido na Força Aérea, me gerou vários elogios de comandantes, de autoridades, inclusive tem um elogio de um presidente da República no ano passado, comecinho da carreira, e assim, então, é uma militar que sempre se dedicou muito ao seu trabalho. Durante a minha ativa, eu fui fazendo diversos cursos também dentro, ali me capacitando cada vez mais, e chegou um momento que eu já tinha uma experiência, uma bagagem muito grande ali dentro. Então, eu fui convidada pelo comandante da minha unidade, que era o, o Esquadrão de Suprimento e Manutenção, e a ser instrutora de um curso específico de apoio de solo de aeronaves. Então, a partir daquele momento, foi publicado oficialmente, eu adquiri a condição de instrutora de apoio de solo, e aí foi uma outra parte, assim, uma outra atividade que eu adquiri dentro do meu sistema de trabalho. Então, assim, eu ministrava os cursos, especializava pessoas para trabalhar na área de apoio de solo das aeronaves também, assim, e foi um momento muito bacana, porque a cada vez que você vai evoluindo, que eu vou evoluindo, eu vou me sentindo mais integrada àquele trabalho, mais satisfeita, mais alegre com tudo que eu O que a estou gente exercendo. percebe em você sempre uma preocupação de qualificação, não é? E assim, de aperfeiçoamento do seu trabalho, né? Agora é interessante você mencionar toda essa qualificação e todo o reconhecimento da sua trajetória, tanto profissional como de conduta, mas, no entanto, numa declaração que a senhora falou que quando decidiu fazer a transição, você também teve um processo também de bastante dificuldades, né? Então começou a haver também no termo da organização dessa aceitação. Será que você teria condição de falar sobre isso? Sim, claro. Então, esse foi um outro momento. Eu já estava com mais de 20 anos de serviço, prestando a Força Aérea Brasileira, e, e até dizendo, eu recebi várias medalhas e diplomas de bons serviços prestados à Força Aérea Brasileira, e, assim, então, foi um momento de escolha pessoal, porque eu refleti muito. Eu acho que aconteceu algumas coisas no nosso país que me fez vislumbrar aquilo que eu sempre sonhei, a minha identidade como pessoa, né? Minha identidade feminina. Então, assim, houve a questão da Constituição Federal em 1998, né? Se eu não me engano, né? Acho que sim. E depois houve também uma autorização do Conselho Federal de Medicina
autorizando as cirurgias de readequação sexual. E sempre foi o meu desejo, sempre foi, se eu fosse me mudar o meu conceito de gênero, o que eu sempre me senti pertencer, eu iria fazer uma coisa por completo. E essa era sempre a minha vontade, desde o início, porque eu queria ser, eu sempre quis ser uma mulher, não só assim, dizendo assim, vamos dizer completa, mas assim, nesse ponto especificamente de fazer a cirurgia, eu sei que a questão de gênero é muito mais abrangente do que isso. Tem muitas pessoas, muitas mulheres trans, homens trans, não, não necessitam, acho que não necessitam fazer isso. Mas é uma questão muito pessoal e, para mim, era muito necessário. Então, eu decidi fazer isso por completo. Como eu tinha acontecido esses dois fatos, eu tinha um conceito excelente ali dentro da Força Aérea. E já tinha mulheres também trabalhando na Força Aérea, inclusive no mesmo esquadrão onde eu trabalhava. Então, eu cheguei à conclusão de que aquele seria o momento adequado para que, para que a Maria Luísa pudesse florir, né, na sua plenitude, não só dentro e externamente vista como se fosse um homem. Então foi aí que eu tomei a minha decisão e comuniquei primeiramente aos médicos da minha unidade, porque eu imaginei assim que vão pensar alguma coisa, ou que ela não está bem situada psicologicamente, não sei o que e tal. Então eu procurei os médicos, comecei a conversar com eles e aí contei dessa minha decisão. Já foi bem claro, eu falei, olha, eu estou procurando vocês aqui porque eu tomei uma decisão, já falei um pouco de mim e vou fazer a minha transição para o gênero feminino. Eu vou fazer a cirurgia de readequação, mudar a vestimenta, eu pretendo receber a farda feminina e continuar exercendo minhas funções aqui dentro. Como eu até já repito agora, que já tinha mulheres trabalhando no mesmo esquadrão que eu, que é um esquadrão de manutenção de aeronaves. Então, tomei essa decisão. Notadamente, é uma área muito masculinizada, não é? Assim, né? Ainda tem esse estigma, né, que sempre é muito ligado só à questão da participação dos homens, né? Infelizmente, isso já tem mudado, mas ainda é um número reduzido, né, de mulheres que atuam nessa área, não é? As mulheres entraram para as Forças Armadas por volta de 1982, mais ou menos, se eu não me engano. Então, as mulheres começaram a ingressaram algumas poucas, e nesses primeiros anos era um pouco o contingente em relação ao número de militares homens, né? Então, era uma quantidade pouquíssima. Mas a cada ano que se tinha novos cursos de ingresso de mulheres, né, na carreira militar, esse número foi gradativamente aumentando. E na época que eu tomei a minha decisão, já tinha se passado muitos anos. Então, o contingente assim, de mulheres, eu poderia dizer assim, eu não estou bem inteirada, mas só para ter uma ideia assim, do número, eu imagino que já seria mais de 20% de mulheres na Força Aérea. Um nome, em vista do quantitativo de militares da FAB, né, de todo o aparato militar, assim, eu acho que já existia um número, assim, sabe, bem consistente assim, de mulheres já trabalhando em várias áreas da atividade militar da FAB, né, desde administração, serviços médicos, né, também de manutenção, por exemplo, de veículos,
de manutenção, na área de manutenção de aeronaves, já tinha começado, e pilotos também, os pilotos já tinham também já iniciado suas carreiras, as primeiras mulheres pilotos da Força Aérea também. Então, foi assim, a cada ano foi evoluindo esse ingresso de mulheres, e assim, por já ter um número bem consolidado, um número que é bem importante, e eu achei que, até mesmo pelo meu conceito que eu tinha dentro da FAB, isso seria muito relevante, assim, para que as pessoas, para que os chefes, eles reconhecessem a minha identidade, aprovassem, claro, né? E, assim, que eu acho que não é nem uma questão de aprovar, a questão é muito pessoal, mas é a questão de consentimento, de deixar De aquela... direito, né? É uma questão de direito. Mas a senhora, como é que a senhora viu houve acolhimento, houve um respeito a essa sua decisão? Olha, bem no iniciozinho, assim, das nossas conversas, aparentemente houve assim, à medida que eles forem me identificando como uma pessoa trans mesmo, é, já tinham a certeza, já tinham formulado, já tinham as perspectivas de que eu seria uma mulher realmente trans, e aí, assim, nesse início foi, assim, uma relação, assim, vamos dizer assim, de averiguação, mas de respeito mútuo, assim, também. Mas aí, quando as coisas foi caminhando, a área médica começou a me dispensar do meu trabalho, me dando dispensas médicas sem que eu a solicitasse, né, ou eu achasse que precisasse dessas dispensas médicas. Já comecei a perceber, a me fazer perguntas por que isso estaria acontecendo. E as coisas foram evoluindo, e percebia que alguns médicos assim, eram contrários à minha mudança, e alguns outros poucos eram que fizeram reconhecimento que era uma pessoa trans e tudo mais, deram seguimento, assim, para que eu pudesse fazer essa transição. Aí, mas voltando um pouquinho nesse lado negativo, aí já começaram, além das dispensas médicas, já começaram: você não vai mais poder usar o uniforme masculino. Você vai ter que se apresentar a nós com a vestimenta que eles se falam civil, né? Uma vestimenta... Então, a senhora não podia vestir o uniforme oficial. Então, a senhora começou... Poderíamos dizer que a senhora estava já sofrendo assédio moral? Sim, já nesse instante, sim. Porque as dispensas eram, na minha visão, assim, legais, porque eu não havia indício de nenhuma doença em mim. Tanto é que eles me aposentaram por ser uma pessoa trans. Na época existia um CID, mas isso não geraria uma impossibilidade para o meu trabalho, uma vez que eu estava exercendo minhas atividades ali, e assim, já bem no início, ainda quando me identificaram como uma pessoa trans, antes dessa ordem para não usar o uniforme, eu ainda estava utilizando o uniforme, já era identificado como uma pessoa trans, e continuava com minhas atividades ali normalmente, tranquilamente, dando conta do recado, trabalhando, me identificando. Mas como é que você, assim, se sentia? Porque isso aí, você disse que foi um longo processo, né? Então, assim,
Como é que foi o seu enfrentamento psicologicamente, percebendo essas questões? O que te fortaleceu para continuar, não é, assim, a ter realmente garantido um direito que é todo seu? Né? Quais foram as estratégias que vamos dizer, que te sustentaram para continuar? Porque foram muitos obstáculos, pelo que a gente percebe, não é? Uhum. Isso. Eu tinha duas saídas, eu quero dizer, ou pelo menos saídas não favoráveis. Aceitação disso, nunca iria aceitar. Claro, um desligamento, essas discriminações, e outro motivo, a minha questão pessoal. Está acontecendo isso no meu trabalho, vou desistir da minha decisão. Houve várias tentativas de pessoas que tentavam, me ameaçavam para mim tentar desistir desse caminho. Então, poderia desistir e continuar as atividades, mas não. Uma vez que eu tomei essa decisão, eu vou seguir nessa decisão. E para mim não há motivo para que eu seja desligada. Então, assim, acho que mesmo com esse processo negativo acontecendo na minha vida, eu tomei a iniciativa da minha mudança de gênero. Eu acho que essa possibilidade de mudança, de, é, é, assim, de renascer enquanto pessoa, enquanto mulher, que sempre existiu dentro de mim, acho que isso me veio como uma força muito grande para que eu continuasse, que eu não desistisse de nenhuma situação e continuasse a, a ser a Maria Luísa, né? E também, mesmo assim, durante esse processo todo de transformação, depois eu fui para cirurgia de readequação e passei por todos esses procedimentos e tudo mais. E mesmo assim, eu ainda continuava lutando por aquele direito de permanecer, de continuar na Força Aérea. Então, assim, a situação de discriminação, ela chegou a cada mês, a cada que ia passando, semestre que ia passando, a cada passou um primeiro ano, iniciou no segundo ano, e aquelas questões todas, e muitas pressões para que eu desistisse, muitas coisas, e teve vários episódios muito fortes que aconteceram, assim, de ameaças de prisão. Qual você poderia exemplificar uma dessas ameaças? Sim, uma delas, assim, se, por exemplo, não, eu estou dizendo assim, realmente, no sentido, assim, de que aconteceu de fato, ameaças para que, como eu te falei, para que eu desistisse da minha mudança, ameaças para que eu um episódio de ameaça de morte também. Desculpa, falhou um pouquinho. Um episódio de o quê? Desculpa. Não é fácil falar nessas coisas. Eu entendo. Eu entendo. Você quer parar um pouquinho, beber uma água? Tudo bem. A gente vai continuando. Sim. Então, Sem assim, dúvida, é algo que realmente toca profundamente, não é, Maria Luísa? Então, assim, houve realmente ameaças de morte. Que se eu, em algum momento, durante aquele momento, aquele processo que eu estava passando, se eu entrasse com uma ação na justiça,
poderiam poderiam tirar a minha vida. Isso foi em que ano, Maria Luísa? Foi durante esse processo todo, assim, vamos dizer assim, a partir do começo, um pouquinho que foi um pouco mais. Depois as coisas foram se agravando cada vez mais, né? E eu entrando, além da área médica, militares da área administrativa, militares de outros lugares, além de Brasília também, e assim, tudo uma pressão muito grande para que eu desistisse disso, e eu sempre afirmava que eu não ia desistir, que eu ia continuar minha carreira, e, e assim, aí foi acontecendo vários episódios. Um dos mais sérios que aconteceu foi, já tinha mais ou menos um ano, 4, 6 meses, um ano e meio mais ou menos, eu não estou bem certo aqui em termos de tempo, mas por aí, que eu, no princípio, desde o começo, eles tinham 2 anos para investigar minha saúde, ver como é que eu estava. Nesse processo, nesses 2 anos, eu fiquei sob a, essa investigação por uma junta, que é chamada Junta Regular de Saúde, no Hospital da Aeronáutica. E aí todos eles passavam por vários médicos ali e tal. Uma hora era um, depois era outro. Uns aceitavam, outros não aceitavam aquela coisa. Isso, sem dúvida, era exaustivo para você, não é? Isso, muito. Além de constrangedor, exaustivo. Muitas vezes eu ia para casa chorando, com aquelas pressões, aquelas ameaças. Aí, quando chegou um ponto que a junta regular de saúde, que daqui de Brasília, da Aeronáutica de Brasília, ela não conseguiu formular, assim, responder aquela, aquele quesito. Fica ou não fica na Força Aérea? Então, ela me mandou para o Rio de Janeiro, para um hospital central do Rio de Janeiro, para ser assistida por uma junta chamada Junta Superior de Saúde, que é sediada lá no Hospital Central da Aeronáutica, no Rio de Janeiro. Então, eu tive que ir para lá. A princípio, me disseram que eu iria ficar de 2, no máximo 3 dias, e ia voltar, que era uma coisa muito breve, rápida. Não aconteceu. Aconteceu de eu não ficar só esses dias, me mantiveram lá durante 13 dias. 13 dias. E, esses dias lá, nesse hospital, acho que foi o pior momento que eu passei, assim, de questões relacionadas a maus tratos. Você se sentia enclausurada? Sim. Na verdade, eu fui para uma averiguação médica, então, assim, era para ficar, por exemplo, numa condição de, no máximo, assim, eu acho que nem necessário essa palavra de internação, mas Horas, né? Talvez algumas de horas, ter o né? acesso, isso, de ter o acesso livre ali dentro. E não foi o que Claro. aconteceu. Eu fiquei esses 3 dias aquartelada dentro de um quarto. E, e durante esses momentos aconteceram várias coisas muito terríveis. Muito, muito terríveis. É, Maria Luísa, passado essa questão, eu também vou beber uma aguinha.
Você procurou ajuda? Você teve suporte de órgãos? Você tentou também, assim, porque até então parecia que você estava tentando ir pelos trâmites oficiais, né? Seguir, vamos dizer, né? As normativas. Mas aí você chegou a procurar, você teve apoio externo? Como é que foi o outro lado também, né, de toda essa trama? Assim, pois é, então, assim, só para situar, depois que eu voltei de lá do Rio de Janeiro, passou algum tempo, eu, eu fui avisado eh, de que algumas autoridades lá, elas tinham me reformado, me aposentado. E aí eu recebi um documento que fala que eu fui aposentado exclusivamente por ser uma pessoa trans, mas que eu não havia problemas físicos, não tinha problemas físicos, não tinha problemas de alienação mental, eu não podia exercer uma coisa muito conflituosa que dizem lá no início do documento, que eu poderia exercer atividades civis, mas em contrapartida não poderia continuar exercendo atividades militares. E então, assim, aí quando saiu esse documento, e eu fiquei sabendo dessa notícia, aí foi um momento muito triste, assim, que eu passei, e, assim, chorei demais, porque eu amava todo o meu trabalho ali, tanto é que eu me dediquei esse todo o tempo recebendo medalhas, assim, sabe, então, o meu Você posto... é um profissional completamente exemplar, não é, Maria Luísa? Então, eu imagino a sua frustração e decepção quanto a isso, né? Isso foi que ano, Maria Luísa? Que foi a Pois é, aposentadoria? quando eu recebi a decisão da reforma, foi no ano de 2000. E, então, aí, para mim foi, como eu te falei, foi muito difícil. E eu tive momentos, assim, que eu chegava no meu esquadrão, eu circulando ali, ali dentro, vendo as aeronaves ali, que eu sempre trabalhei com aquelas aeronaves, e, e assim, deixar elas. Acabei fazendo um momento bem épico, acho que na minha vida, assim, que no dia que eu fui sair de lá, que seria o último dia de lá, eu cheguei no bico de uma aeronave, assim, e abracei, e Nossa, coloquei o rosto, assim, e nossa, chorei. que cena Chorei comovente, assim, de copiosamente ali, sabe? pensar nessa imagem, Maria Luísa. Que cena linda. É, então, aí saí em lágrimas dali, fui para casa e tudo mais, assim, sabe? É, foi uma decepção muito grande. E a partir daí, como havia aquelas ameaças de se eu entrasse na justiça e tudo mais, mas eu não poderia deixar isso da forma que estava, né? Eu precisava lutar pelo meu direito às vezes da minha possibilidade de voltar ativa. Eu tentei, por vias administrativas, a ser reavaliada por médicos, ou até, na via administrativa se negaram a fazer esse procedimento de reavaliação e tudo mais, para ver se eles desistiam desse processo de me reformar e tudo mais. E aí, como não havia, eles não me deixaram por via administrativa,
Eu falei, então, eu preciso procurar um advogado, preciso entrar na justiça e lutar pelos meus direitos. Aí eu fiquei sabendo, eu conheci um promotor de justiça, doutor Dialas Costa Ribeiro, que era chefe do setor de saúde do Distrito Federal, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. E ele tinha, por causa dessa questão das cirurgias das pessoas trans, daquilo que as pessoas trans procuram, ele havia criado um grupo de apoio às pessoas trans. Então, eu procurei ele, esse promotor, conversei com ele me recebeu super bem. E naquele momento ali, que era muito início daquele momento de reforma, eu ainda continuava sendo pressionado ainda a partir dali. E aí conversei com ele sobre essas ameaças que eu estava recebendo, essas pressões e tudo mais. E ele tinha um momento que eu já tinha sido procurado pela mídia para que para que falasse um pouco da minha vida, do desligamento que fizeram comigo na Forcéria. E eu até uma vez conversei com um repórter, falei assim, olha, eu vou te falar uma coisa, se você publicar alguma coisa, pode ter certeza que no outro dia eu vou estar presa, tá? Aí nesse momento eu já tinha conversado com o promotor de justiça, aí o promotor de justiça ele falou, olha, a mídia tem o seu papel, que é divulgar, e esse papel pode ser útil também para as pessoas, para você e também para as outras pessoas trans, da gente colocar isso assim em voga para que as autoridades vejam, percebam isso e que você possa visibilizar, não é, Maria Luísa, né? Essa coisa de tirar esse manto, né, que encobria, né, que escondia, né, toda essa injustiça que você estava sofrendo. Isso. Então, a partir dali, ele me fez o convite para que eu desse uma entrevista e que ele daria também ao promotor, né? E outras pessoas também falariam, meu advogado também, eu já tinha constituído advogado também. E aí, então, foi onde saiu a minha primeira matéria no Correio Brasiliense, falando da minha condição e da forma como eu fui retirada da ativa por conta da minha escolha de ser uma mulher trans. E, então, assim, aí nós entramos eu e meu advogado entramos com uma ação na justiça, para que a justiça percebesse essa discriminação de fato e que determinasse que a aeronáutica me aceitasse novamente. Uma coisa muito importante dizer aqui, porque a gente está falando do lado negativo da FAB, de pressões de ameaças. Essas ameaças foram isoladas, foram de determinadas pessoas, né? O meu esquadrão completamente ali, sempre tive um bom relacionamento antes da minha transição e continuei com esse bom relacionamento também com militares homens e mulheres ali dentro. Você teve apoio também lá dentro, né? Cabe mencionar isso, né? Até hoje, colegas, né? Muitos colegas estavam lhe apoiando e sendo solidários, é isso que você está trazendo? Eu sempre fui muito respeitado ali, sabe? Não só profissionalmente, como pessoa, então, assim, eu sempre
abracei todos, como também todos me abraçaram também, assim, de uma forma muito positiva. Então, Maria assim... Luísa, só um minutinho. Será que você poderia colocar mais luz? Que eu estou percebendo que está diminuindo a luz sua, assim, aí está escurecendo. Você teria como acender uma luz, alguma coisa? Sim, eu vou... Porque tá começando a ficar mais escuro o seu rosto. Tá bom. Eu vou só sair do meu espaço. Claro, claro. Fica à vontade se você quiser tomar uma água, né? Assim. Um segundinho. Tá, não, fica à vontade. Obrigada. Deixa eu ter um reflexo aqui, mas deixa eu... Tá com um pouquinho de reflexo. Agora tá até dando para ver que você tá de azul. Eu também tô de azul, a gente combinou, hein? Não, Tá mais ou combinou. menos o mesmo tom de azul. Agora eu tô começando a ver, porque eu estava escurecendo. Eu acho que a luz atrás de você tá incidindo, talvez. Não, Agora sim, eu acho que não, não é bem a luz, tem um espelho que está refletindo a luz. tá Eu vou refletindo, ficar entendi. aqui, no espaço onde está refletindo, né? Aham. Não, mas você tá bem assim? Tá se sentindo bem assim? Tô me sentindo bem. Ah, que bom, que bom. Uhum. Ótimo. Quer beber uma aguinha? Aqui tá Sim. quente pra caramba, eu não sei aí, mas aqui, nossa, voltou um Aqui calor. tá pior. Aqui tá Porque aí muito... parece que é mais quente. Nossa, mas hoje tá assim. Diz que vai ter uma nova onda de calor, né? E essa época já era para estar chovendo bem, né? A gente que é daqui de Brasília, eu, quando criança, essa época mofava dentro da minha casa. Chovia todos os dias. Bom, Maria Luísa, olha, podemos continuar? Você está bem? Uhum. Estou bem. Vamos continuar mais um pouquinho. Aline, colegas, tem tempo para a gente continuar? Esgota? Como é que fica isso? A gente pode fazer mais um pouco algumas indagações? Tânia, a gente tinha marcado até 5 horas. Eu estendi aqui até 5h30. Então, tem 10 minutinhos se você quiser 10 minutos. finalizar aí com a Maria Luísa. E aí, depois a Ótimo. gente marca um outro horário para você fazer a sua parte da gravação. Tá bem, Tá ótimo. bom? Então, tá bem. Então, assim, aí eu posso, então, fazer mais uma perguntinha para a gente fazer o fechamento Isso. em 10 minutos. Tá bom Tá assim, ótimo. Maria Luísa? Fica bem assim? Fica. Ótimo. Então, Maria Luísa, assim, foi muito bom você ter feito todo esse relato detalhado de todo esse processo, de fato, em alguns momentos bastante difíceis, não é? Que você sofreu efetivamente assédios, não é? Muitas dificuldades para você ter o seu direito garantido, porém também um reconhecimento de que houve apoio de colegas, de setores da organização que você pertencia, enfim, de toda maneira, assim, eu gostaria de saber, passado esse tempo todo, né, de você já ter tido o reconhecimento, inclusive participou de um filme, né? Eu até gostaria de que você relatasse como é que você se sentiu sendo assim, a atriz principal do documentário, né, de ter a sua história contada na sua integridade, participar de festivais. Então, como é que você vê toda essa visibilidade e a contribuição social que você deu, né, com o seu exemplo, com a sua luta, determinação, né, porque você deu um exemplo de força muito grande também, né, e continua dando e sendo exemplar. Então, assim, eu gostaria que assim você contasse, né, esse seu sentimento, como é que ficou chegar agora, né? A gente está assim já 2023, como é que fica trazendo para cá?
Pois é, esse momento do filme para mim foi muito especial, está sendo muito especial ainda, porque o filme ainda está em exibição sempre, né, e ganhando prêmios, é, tendo um excelente reconhecimento é, do meio. Você pode falar mais ou menos o que é o filme para quem não teve oportunidade de assistir, né? A direção? O filme conta a minha história de vida, né, que conta algumas particularidades minhas, quando assim, de momento de adolescente, sabe, mostra um pouco da minha cidade, onde eu nasci, aqui, de Séries, mostra o colégio onde eu estudei também, nos colégios, e assim, e vai para vários lugares também de Brasília, assim, mostrando, a gente sempre eu sempre relatando esses momentos particulares da minha vida, e pega muito também essa questão da minha transição, da minha transexualidade, né? E a minha condição também de pessoa, de militar, né, da Força Aérea Brasileira, o que eu passei, os momentos que, assim, de assim, os bons momentos também relatam em alguns momentos, assim, aquele orgulho do meu trabalho, de tudo que eu realizei ali também, e também relata o lado sombrio que eu também, infelizmente, que é importante, muito importante relatar, isso não poderia deixar de se expressar nesse sentido, todas as testemunhas que eu passei, né, em relação à minha decisão e, e por parte da discriminação de alguns militares lá que, de uma forma totalmente arbitrária e ilegal e discriminatória, resolveram me reformar, me aposentar. Então, assim, tem o lado alegre e tem o lado também triste também, sabe? Então, como é a minha vida, né? A vida, acho que todo mundo passa por momentos assim tão bons, né, em nossa vida, mas também passa em alguns momentos difíceis também. Então, tem todo esse relato que eu acho que é muito importante. E eu acho que uma das coisas mais importantes que tem esse filme, além de mostrar a minha história, assim, para mim é um motivo de orgulho, assim, também, de bem-estar, de saber que as pessoas também, através do filme, através da mídia, também as pessoas me apoiarem, me darem força também. O filme também, ele traz essa questão, assim, de me fortalecer, de saber que realmente eu tenho meios para lutar contra todas essas coisas ruins, né, que muitas vezes a gente é obrigado a passar na vida. E assim, o outro lado, assim, é o assim, das pessoas trans é, verem esse filme e se reconhecerem também e perceberem que tem todo o direito de, assim, de seguirem suas vidas, de O fazer direito de ser, desejam né, fazer Maria na Luísa? sua vida, né? De serem o que elas desejam ser, de ser quem elas são, né? Tanto homens trans, mulheres trans. Então, acho que esse uma motivação muito forte, muito legal. É um ganho que veio ofertar o filme, né, nesse sentido. Sou muito grato ao Marcelo Dias, que é o diretor
produtor, diretor do filme, né? E todas as pessoas que eu participei também com a gravação também foram muito legais comigo também. Então, o filme é isso, né? Eu acho que é isso, uma história que tem esse peso tão grande, de tantas facetas, boas e ruins, e coisas muito pesadas também, coisas difíceis, ameaças. Ele é muito necessário, ele tem que ser colocado para as pessoas, que é como é que fala assim também, é uma forma também da gente contribuir para eliminar a discriminação das Com pessoas. certeza, para assim, Nós criar também, sabe? oportunidades de reflexão, né, Maria Luísa? Eu me lembro que quando eu tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, porque assim eu tinha que, como cineasta, né, eu também sou documentarista, eu fiz um filme sobre as mulheres na construção de Brasília, e tenho o Marcelo como um colega. Então, nós fomos juntos para o DOC Montevidéu, e eu não conhecia o trabalho dele ainda, né? E ele também não conhecia o meu trabalho, que nós fomos selecionados aqui em Brasília. Honrosamente, eu fui escolhida para representar Brasília, e o Marcelo estava nessa equipe. E ele, quando ele foi para o DOC Montevidéu, ele foi justamente com a pré-produção do seu filme, né, com a sua história, para captar mais recursos, para divulgar. E depois, passado, acho que uns 3 ou 4 anos, em plena pandemia, a Secretaria de Cultura selecionou cartazes de cinema, né, que eles queriam homenagear cinema de Brasília. E o cartaz, né, o Maria Luísa, do seu filme, do Marcelo, né, foi selecionado, e o meu também. Então, eu me lembro que aí fizeram uma exposição no lobby do Cine Brasília, e em plena pandemia, aquele sentimento, a gente, né, intocado, mas saiu um pouquinho, porque tinha um distanciamento social, eram poucos convidados, né? Então, mas eu falei, nossa, que honra ter o meu cartaz lá, eu quero ver, né? E nisso, quando eu estava entrando, assim, meio sorrateiramente, que a gente estava até já sem costume né, de encontrar as pessoas, você estava na porta. E aí eu comecei a conversar com você, eu me apresentei, e eu lembro, assim, quanto eu fiquei feliz, assim, de ter conhecido, e toda a sua doçura, a gente ficou conversando ali um pouco discretamente. Aí depois você foi para perto do seu cartaz, eu fui para o meu, né? Mas eu tenho essa memória, né, do nosso primeiro encontro, que eu acho bastante poético e lindo. Depois até vou falar para o Marcelo que eu quero um cartaz seu, e eu vou dar um cartaz do Poeira e Batom para você. Opa! Que ótimo, obrigada. Isso é ótimo. Então, pois é, eu não lembro desse momento muito feliz, né? Foi muito legal te conhecer naquele dia, né? Tão especial para nós, né? Para Claro, outras claro. pessoas também. E o carinho que a gente foi recebido ali, né? O carinho da primeira exibição aqui em Brasília, assim, do primeiro da exibição do meu filme aqui no Cine Brasília, foi um marco para mim, assim, sabe? Emocionante, eu imagino, né? Emocionante. Além de conhecer você, conhecer tantas outras pessoas é, do meio artístico, né? O público em geral, pessoas, até mesmo pessoas, é, advogados também, médicos, tanta gente ali, sabe? Então, assim, a gente querendo tirar fotografias comigo e tudo mais. E eu tenho uma fotografia que nós tiramos juntas, em frente ao cartaz. Que ótimo! Eu quero ter aqui no Instituto de Pesquisa Aplicada à Mulher, vou ter aqui na estante. Pois Quero é, uma cópia, presente de Natal. tá certo. Vou mandar para você, então. Ótimo. Não, mas que bom. Maria Luísa, olha, o nosso tempo já está se esgotando, não é? Claro que é uma conversa que a gente poderia ter por muito mais horas, não é? Extremamente agradável e importante, além do fato, assim, obviamente, de você ter relatado, né, esses detalhes, né,
de fato, absolutamente injustos, né? Todo esse sofrimento, mas eu gostaria de agradecer assim, a sua, né, generosidade em expor e, de certa forma, como você já mencionou, você, com o seu exemplo, você está criando oportunidade para outras pessoas que também, muitas vezes, estão passando por essa, vamos dizer, essa transição. Então, assim, ela fala assim, eu posso também, vamos lutar, não é? Então, assim, eu acho que toda forma de discriminação é absolutamente não aceitável, né? E a gente sabe que a gente vive num mundo de muitos ismos, né? E corta daqui, corta dali. Então, é muito importante essa questão que você apontou do ser o que quer ser, né? Então, você assim é um exemplo. Eu agradeço muitíssimo essa oportunidade e da gente poder disponibilizar nesse curso sobre identidade de gênero, né, que, claro, tem aspectos conceituais que vai ter no curso, mas, sem dúvida, um depoimento do seu é uma aula magna, sabe? Eu acho que assim, traz elementos que a gente pode refletir, né, do quanto a gente precisa ter um mundo mais justo, mais equânime, mais respeitoso com todas as pessoas, né? Então, assim, eu deixo para você fazer um encerramento e, mais uma vez, eu gostaria de agradecer muitíssimo. Olá, Tânia, eu que te agradeço bastante, Tânia. Muito obrigado a você, obrigado a todo mundo aí também, participantes também, e que esse curso aí para vocês seja algo maravilhoso, algo que também, além de impulsionar também os seus trabalhos também, mas que seja também uma forma de, assim, de se mostrar à sociedade, de se mostrar as vertentes, né, relativas às questões de gênero, todas as nossas dificuldades, as, todos aqueles momentos que a gente, muitas vezes, a gente tem que lutar muito mais, assim, às vezes, para um direito até mesmo básico também. Eu ainda continuo ainda lutando por um desfecho ainda judicial que já tem, acho que 22 anos, mais de 22 anos de processo. Então, assim, hoje eu estou com 63 anos, e esse processo ainda não finalizou. Ele está no STJ, e assim, aí eu fico pensando, né, uma situação como a minha, de pessoa que sempre foi, que é vítima de um sistema, que é vítima de uma situação, e que, infelizmente, ainda que não tem um resultado ainda concluso, sabe? Mas, assim, eu estou muito feliz ainda, então, de ter participado aí com todos vocês. Obrigado, Aline, também, por todo o apoio aí. Eu só gratidão também. Estou sempre disponível aí. A hora que precisar, se precisar novamente, a gente pode conversar e retomar todo esse caminho daqui para frente também. Muita gratidão. Um bom fim de semana para vocês todos aí também. Obrigada, Maria Luísa. E é isso mesmo, pelo menos assim, no meu ponto de vista, o meu módulo é para estimular essa reflexão mesmo, para a gente contribuir, que eu acho que esse é o objetivo desse curso proposto pelo Conselho Nacional de Justiça, para que a gente possa realmente abrir portas, né, para que a gente possa, de fato, trazer conceitos, né, o mais claros possíveis, né, porque as pessoas possam tirar suas dúvidas e a gente possa entender essa evolução histórica dessas questões sociais, de todos, vamos dizer, essas dificuldades que muitas vezes são impostas socialmente e que, como você falou, é um direito simples, básico, e, no entanto, sendo impedido, né? Então, assim, isso historicamente, a gente vê em relação a várias questões que hoje em dia a gente já conversa com tranquilidade, mas quantas
mulheres, homens, pessoas, né, foram para as fogueiras, né, porque estava falando que a Terra não era quadrada, né? Então, assim, a gente tem tantas coisas aí que já foram considerados absurdos dos absurdos, né? E ainda tem coisas muito absurdas ainda acontecendo. Mas eu acho que o que cabe é isso, exatamente, refletir, trazer as discussões e essas trocas, e o quanto mais a gente puder, de fato, trazer, né, as discussões, melhor. Né? Então, assim, que bom que a gente está podendo dar alguma contribuição nessa poeira desse universo, tanta coisa para ser transformada, não é?